Olá, chicos e chicas del sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos ver nesta aula de hoje nacionalidades em espanhol, pronombres personales e presente do indicativo de verbos regulares, tá? A gente vai começar com nacionalidades ou gentilício, tá? Alguns lugares trazem como gentilício e a mesma coisa, tá bom? É o nome que a gente dá a uma pessoa que nasce em um determinado país. Então, nós que nascemos aqui no Brasil, nós somos chamados de brasileiros ou brasileiras. Esse assunto está no seu livro, na página 14, tá? Vocês podem acompanhar lá comigo. Eu vou dizer alguns nomes de países em espanhol e as suas nacionalidades. Então, se eu tenho Alemanha, alemã para o masculino e alemana para o feminino. Argentina, argentino para o masculino e argentina para o feminino. Brasil, brasileiro para o masculino, brasileira para o feminino. Chile, chileno para o masculino, chilena para o feminino. Estados Unidos, estadunidense, tanto para o masculino quanto para o feminino. México, mexicano para o masculino, mexicana para o feminino. Peru, peruano para o masculino, peruana para o feminino. Marruecos, marroquí, tanto para o masculino quanto para o feminino. Uruguai, uruguaio para o masculino, uruguaia para o feminino. Paraguai, paraguaio para o masculino, paraguaia para o feminino. Dinamarca, danês para o masculino, danesa para o feminino. Equador, equatoriano para o masculino, equatoriana para o feminino. Tantos outros, tá? Tem outras nacionalidades lá no livro, você pode dar uma olhadinha, tá? E estudar, tá certo? Na questão 3, né, para você responder também, uma pequena atividade, onde você vai observar as bandeiras que ele coloca lá e vai escrever as nacionalidades referente a cada bandeira, tá certo? Responde lá, tá bom? Agora a gente vai ver os pronombres personais, tá? São aqueles pronomes pessoais do caso reto. Em português, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Em espanhol, é o seguinte, eu utilizo o yo, tá? Para eu, primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular. Só um parêntese, o tu é com acento, porque se você colocar tu sem acento, escrever a palavrinha tu e não colocar o acento, vai ser teu, é possessivo, certo? Então, para diferenciar, a gente escreve igual, mas para diferenciar, a gente coloca o acento, porque a pronúncia é a mesma. Então, tu. Então, para eu saber que é um pronome pessoal de segunda pessoa, eu coloco o acento, certo? Se você não colocar o acento, fica como teu, que é um pronome possessivo, tá bom? Que depois a gente vai ver isso com mais calma, tá bom? Então, tu com acento e vós, que quer dizer o tu em português e você. Esse vós, em alguns lugares, né, que falam espanhol, não utiliza o tu, ele utiliza o vós no lugar do tu. Argentina, Paraguai, Uruguai, El Salvador, Honduras, Guatemala, são países que, ao invés de utilizar o tu, ele utiliza o vós no lugar, certo? Como segunda pessoa do singular, que quer dizer tu mesmo ou você, tá bom? Aí nós temos também o ele, que é ele em português. Esse ele também leva acento agudo, porque ele sem acento é o artigo definido masculino singular, ó, que a gente vai ver depois também, certo? A gente vai ver os artigos em espanhol e aí eu vou mostrar isso para você, tá bom? Então, para se referir ao pronome ele, eu coloco acento, ele leva acento agudo, certo? Se você não colocar, você vai estar se referindo ao artigo o, tá bom? Então, ele com acento ele, ella, ela e usted, senhor. Então, a gente utiliza de uma forma mais formal esse usted, certo? Aí eu tenho, no plural, eu tenho nos outros. Primeira pessoa do plural, nos outros ou nos outras, certo? Que é o nós, tá? Vosotros ou vosotras, segunda pessoa do plural, que é o vós em português. Ellos, que é eles, ellas, que é elas, e ustedes, que é senhores ou senhoras. Então, terceira pessoa do plural, tá bom?
Então, primeira pessoa, yo, do singular. Segunda pessoa do singular, o tu ou vós. Terceira pessoa do singular, ele, ella ou usted. Primeira pessoa do plural, nós outros ou nós outras. Segunda pessoa do plural, vós outros ou vós outras. E terceira pessoa do plural, ele, ella e ustedes, tá? Ellos, ellas e ustedes. Terceira pessoa do plural, tá bom? Então, esses são os pronomes pessoais. Em espanhol, pronombres personales, tá bom? Agora, a gente vai conhecer um pouquinho do presente e do indicativo, de verbos regulares. Presente, a gente sabe que é um tempo verbal que indica o que está acontecendo hoje, tá? O indicativo é um modo que indica uma certeza, igual ao português, tá bom? Verbos regulares são aqueles verbos que, quando a gente conjuga, não há nenhuma mudança. Em nenhum dos radicais, em todas as pessoas, é o mesmo. O verbo cantar, que tanto em português como em espanhol é igual. Então, eu conjugo. Eu canto, tu cantas, ele canta, ella canta, usted canta. Nós outros cantamos, vós outros cantais, e eles cantam, ellas cantam e ustedes cantam. Então, observe que o cante é todo igual, não muda, certo? É a mesma coisa, tá bom? Então, não muda em nenhuma pessoa. Então, isso é um verbo regular, que não há mudança no seu radical, tá bom? Eu fiz até aqui um cartazinho, né? Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu coloquei aqui, né? O verbo hablar, o verbo vender e o verbo partir, tá certo? O verbo hablar, que é o verbo falar em português, tá? Então, eu tenho eu hablo, tu hablas, ele habla, nós outros hablamos, vós outros hablais e eles hablam, certo? O verbo vender, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós outros vendemos, vós outros vendeis e eles vendem. Então, coloque sempre com o N no final, viu? Eles vendem, elas hablam, sempre com o N no final. E o verbo partir, eu parto, tu partes, ele parte, nós outros partimos, vós outros partis e eles partem, tá? São verbos regulares. Outros exemplos, o verbo bailar, eu bailo, tu bailas, ele baila, ella baila, usted baila. Nós outros bailamos, vós outros bailais, e eles bailam, ellas bailam, e ustedes bailam. O verbo de segunda conjugação, terminado em ER, como eu falei, o vender, verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós outros bebemos, vós outros bebeis, e eles bebem. O verbo dividir, que é de terceira conjugação. Falei partir, né? Outro exemplo, dividir. Eu divido, tu divides, ele divide, ella divide, usted divide. Nós outros dividimos, vós outros dividis, e eles dividem, ellas dividem, e ustedes dividem, tá? No seu livro, na página 15, tem outros verbos que vocês podem, né, dar uma olhada, tá na página 15, tanto os pronombres personais, como eu acabei de falar, você pode também acompanhar no seu livro, estudar, né? E esses verbos que eu também falei aqui, do presente e do indicativo. Tem outros verbos aí que você pode também acompanhar, certo? E responder aí na sua casa a página 16, que é referente a esses conteúdos, ao pronombres personais e ao presente do indicativo de verbos regulares, tá bom? Então, vocês podem conjugar, pega o caderno, escreve, porque verbo a gente aprende assim, praticando, certo? Então, é bom para a gente poder aprender mais, tá certo? Qualquer dúvida, coloca lá no canal que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Nós vamos ver nesta aula de hoje os numerais cardinais de 0 a 30 em espanhol, né? Como é que eu pronuncio esses números e como eu escrevo esses numerais, tá bom? E os meses do ano em espanhol também, tá certo? Então, para começar, a gente vai ver os números. Esses numerais cardinais, esse conteúdo está no seu livro na página 24,
tá certo? Que você pode estar acompanhando comigo, tá bom? Então, como eu pronuncio cada número? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Só um detalhe, duas regrinhas que eu vou contar para vocês. Primeiro, vocês estão observando que eu estou falando 20, 21, 22. A gente escreve com V, mas lembra que eu disse a você, quando a gente viu a aula de alfabeto, que o V ele tem som de B? Então, por isso eu estou pronunciando 20, 21, 22. Eu escrevo com V, mas eu pronuncio com B, tá certo? O som sai como som de B. Outro detalhe, do 21 ao 29, eu escrevo uma palavra só, não separa, tá certo? Como em português. Eu só vou separar do 31 em diante, mas na casa dos 20, entre o 21 e o 29, eu escrevo tudo junto, é uma palavra só, tá certo? Eu fiz até aqui um cartaz, que eu não sei se você está conseguindo visualizar, tá certo? Observe que eu coloquei aqui até o 22. Então, olhe como é tudo junto, tá vendo? Tudo a gente escreve só, 21, 22, 25, 29, a gente escreve como uma palavra só, tá certo? Vamos pronunciar de novo os numerais, tá bom? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esse assunto está no seu livro, na página 24, tá certo? Lá tem os numerais, onde você pode estar dando uma olhada, certo? E fazendo a leitura, tá certo? Eu sugiro que você faça até uma leitura em voz alta para você ouvir como se pronuncia, tá certo? Pode escrever também os números para você poder ir praticando a escrita de cada número, tá bom? E também responder as questões 1 e 2 que está no seu livro, tá certo? Na página 24, tá bom? Então, pode falar em voz alta, que é bom para a gente poder... A gente sabe que o espanhol, quanto mais a gente escuta, mais a gente consegue aprender. No áudio, tem um CD, sempre falo para vocês, coloca o CD lá no notebook, no computador, e coloca nesse conteúdo para você poder ouvir o áudio também, que é muito interessante, que é muito legal. E aí você pode ouvir os números e você mesmo também pode ir falando, para você também estar praticando a pronúncia. E escrever também esses numerais para você também estar treinando a sua escrita, tá certo? E responde as questões 1 e 2, tá bom? A gente vai ver agora o vocabulário dos meses do ano, tá? Como é que eu escrevo, como é que eu falo, né? Como é em espanhol cada mês. Janeiro, eneiro, fevereiro, febreiro, março, março, só que é com Z, tá? A gente escreve a palavrinha março com Z, tá bom? Abril, abril, que é abril mesmo, né? É igual. Maio, que é mayo em espanhol, eu escrevo com Y, tá? Junho, que é junho em espanhol. Julho, que é julho, julho, Julio, tá? Julho. Agosto, que é agosto mesmo, tá? Igual ao português. Setembro, que é septiembre, ó. Como é que eu escrevo? Aqui já dificulta mais um pouquinho. Septiembre. Eu falo septiembre e escrevo septiembre. Outubro, octubre. Novembro, noviembre. E dezembro, dezembre, tá? Então,
repetindo como se fala cada mês em espanhol. Enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Esse assunto também você pode acompanhar no seu livro, também na mesma página. Lá no finalzinho, na página 24 também, tem todos esses meses que eu acabei de falar, certo? Os meses do ano. E tem uma atividade também para você responder, tá bom? Só mais uma vez para a gente poder ficar bem craque, tá certo? Enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, você pode também fazer a leitura em voz alta também para você poder praticar o seu espanhol, certo? Escrever os nomes para você também ir treinando os nomes dos meses em espanhol e fazer essa atividade na página 24, tá bom? Então, qualquer dúvida, me pergunta lá no canal, certo? Coloca a sua dúvida lá que eu irei lhe responder, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.